Aí, bom dia, pessoal do sétimo ano. Nós vamos iniciar a nossa atividade. Sejam todos bem-vindos. Eu estou com saudade de todos. Já vi aí no bate-papo que tem muita gente com saudade também. E nós vamos fazer a nossa atividade hoje da apostila do volume 2. Vocês viram que nós começamos a atividade da apostila? Nós começamos mais no final do capítulo. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a questão das práticas. Aí, tá todo mundo vendo? Nós vamos falar sobre as práticas corporais. Só que antes da gente falar das práticas corporais, nós vamos primeiro falar sobre a questão da postura. Por quê? Nós estamos passando, devido a esse tempo de pandemia, muito tempo, fazendo atividades no computador, ou no notebook, ou no celular. Então, nós precisamos corrigir, acertar a nossa postura. Para quê? Para que a gente não venha ter problemas futuros. Então, vocês estão vendo aí uma imagem de alguém que está sentado, Vamos dizer que está tendo aulas online. Então, nós vamos falar uma série de dicas para vocês. E as dicas são as seguintes. Por exemplo, quem está usando aqui o celular, tem a imagem do menininho aqui, ó. Isso não serve só para a gente no nosso dia a dia de estudo, não, tá, gente? Serve assim nas nossas atividades diárias. Então, ó, ele está usando lá o seu celular, pode estar usando o seu tablet. Olha qual a postura que ele está. Ele está com o olhar fixo para baixo, a cabeça inclinada. E olha a questão da coluna dele, como é que tá, ó. Ela tá bem inclinada para frente. A posição correta de nós estarmos com o uso do celular para assistir qualquer tipo de vídeo é essa aqui, ó, retinha. O olhar dele até fica melhor. Por quê? Porque assim a gente sente o incômodo, dói o pescoço da gente. Então a gente muda o olhar da gente. Uma outra imagem que eu trouxe também é essa imagem aqui. Tem pessoas que preferem, então, o notebook. Porém, elas usam o notebook ou sentadas na cadeira, sentadas no sofá, sentadas na cama e não prestam atenção qual é a forma correta que eu posso utilizar da minha postura. Então, aqui a gente vai ver que os pés da menina aqui, da moça, ela não estão apoiados no chão, a coluna está torta, a cabeça está projetada para frente e olha o olhar como é que está, bem próximo. Na outra figura, nós temos uma pessoa, a mesma pessoa, sentada, porém corretamente. Os pés fixados no chão, apoiados no chão. Eu coloquei até de propósito, porque essa cadeira, essa banqueta, ela não tem encosto, mas ela está com a coluna reta. O notebook dela está em cima de um apoio. Ah, mas eu não tenho esse apoio para me colocar. Não tem problema, eu coloco livros. Vou colocar livros onde a altura da minha tela do meu computador, do meu notebook, fica na altura dos meus olhos, porque assim eu não vou inclinar a minha cabeça. A próxima imagem vem falando do seguinte: como que a nossa postura, como que a nossa coluna vai ficar se nós continuarmos sentando assim errado. Por exemplo, para nós que estamos sentando de uma forma que é incorreta, na má postura, a nossa coluna vai ficar desse jeito aqui, ó. A cabeça não está projetada para frente. Então, ó,
eu vou fazer essa curvatura maior. Eu vou falar que eu vou ter uma hipercifose. Vocês já ouviram o termo de uma pessoa que ela é corcunda? Ela tem essa curvatura da coluna aqui, ó, bem acentuada. Então, ela fica corcunda. Aí eu trouxe essa daqui também da lordose. A lordose vai ser aquela pessoa que anda, por exemplo, com o bumbum bem inclinadinho para trás. Então, acentua essa curvatura da coluna. A gente vai observar isso bastante nas mulheres quando estão grávidas, especialmente assim, lá no finalzinho da gravidez. Porque o peso da barriga, o peso do neném, vai projetar isso aqui para frente. Então, automaticamente vai acontecer isso aqui. Principalmente se ela tiver assim, bem gordinha, né? Bem próximo de ganhar o neném. E nós temos também a escoliose, que é essa daqui, ó. A coluna, ela vai ficar tortinha, porém, ela vai pender ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Também vai causar dor. O que a gente vai observar aqui? Vocês estão observando que o ombro, ele fica desnivelado? Ele fica torto, ó, fica torto. Nas meninas, especialmente nas meninas, dá pra gente ver, nós mulheres, dá pra gente ver, por exemplo, quando a gente está com o ombro torto, porque a gente tem o hábito de usar bolsas. Então, quando eu uso uma bolsa, que eu coloco a alça da bolsa no ombro desse aqui, o que vai acontecer? A bolsa ela vai escorregar, escorregar, escorregar e ela vai cair. Por isso a importância de quem usa, por exemplo, mochila, usar as duas alças, porque aí você vai equilibrar o peso do seu material. Não vai colocar. Quem usa mochila também, se eu já usar a mochila de um lado só também, vai ficar com o ombro assim. Ah, eu não uso mochila e não uso bolsa, mas eu carrego as apostilas, carrego o livro, sempre de um lado só. Vou ficar assim também. Por quê? O peso, ele está todo de um lado só. Tá muito rápido, gente, na hora de falar? Quais são as consequências da má postura? Vão ser dores nas costas e dor de cabeça. Por quê? Como o músculo, ele vai precisar trabalhar mais, ele vai ficar sobrecarregado, o do pescoço, o que vai acontecer? Vai te dar dor de cabeça e vai te dar dor nas costas. Problemas no sono, por quê? Se você sente dor nas costas e dor de cabeça, você não consegue dormir. E quando você for deitar para relaxar, o seu corpo, os seus músculos, eles vão estar todos tensos. Então você não vai conseguir relaxar. Dor nos pés, porque algumas pessoas não dão altura naquela cadeira que elas usam. Então o que elas fazem? Elas não apoiam o pé no chão. E a gente fala assim que o pé ele fica solto, ele fica meio que voando. Ou se apoia o pé no chão, ele apoia de uma forma que coloca muito peso numa perna só e não coloca na outra. Outra coisa também que a gente não deve fazer é ficar de pernas cruzadas. Por quê? Porque dificulta a circulação do sangue nos membros inferiores, que são nas pernas. E a fadiga que traz também. Por que traz fadiga? Vai trazer um cansaço. Seu corpo ele já tem que te manter de pé. E ele tem que fazer um trabalho dobrado, porque além dele ter que te manter de pé, ele tem que te manter de pé e você está com uma postura errada. Então, ele acaba trabalhando duas vezes. Uma outra questão que não tem aí é com relação aos olhos. Se eu fico muito próximo da tela do computador, do notebook, do tablet, do celular, vai trazer problema para os meus olhos. Tem gente que fica com os olhos vermelhos, tem gente que fica com os olhos ardendo e dá problema de vista mesmo, problema de visão. Aí eu trouxe como sentar corretamente. Aí tem as dicas aí. Tem uma segunda, essa daqui, essa segunda imagem, que a gente vai fazendo assim, a gente vai sentando e a gente vai inclinando o corpo para frente. Aí você vai, ó, saindo de perto da cadeira, você já vai colocando seu pé de maneira errada e trazendo o rosto para perto da tela.
Mas dessa forma aqui é a forma correta. Mas na minha casa não tem uma cadeira que é essa daí, específica, né, para a gente ficar lá no computador. Mas eu tenho uma cadeira normal. Então, o que que eu vou fazer? Eu posso, no encosto da minha cadeira, colocar uma almofadinha. Por quê? Uma almofada, gente, que seja fina e pequena, não pode ser um travesseiro fino, não pode ser aquele travesseiro volumoso, não, porque senão você vai ficar todo torto, não vai adiantar nada. Você vai fazer o seguinte: você vai colocar esse travesseirinho ou essa almofadinha, vai encostar, chegar os ombros para trás, colocar os seus pés apoiados no chão. Ah, os meus pés não conseguem apoiar no chão por causa da altura. Não tem problema, você arranja aí um apoio para você colocar os seus pés. E a tela ou do computador ou do notebook na altura dos seus olhos, tá bom? Até aí tranquilo? Então vamos lá. O que eu coloquei também? Até tiveram uns alunos que pediram, e a Ale está respondendo que sim, que bom. Como nós fazemos alongamentos. Então, o que eu fiz? Eu peguei uns alongamentos que dá para vocês fazerem sozinhos, que vocês não vão se machucar. Dá para vocês fazerem na hora que acorda, na hora que dormem. Vocês também podem. Faz de conta, hein, gente? Que eu não sei o horário que vocês estão começando a rotina de estudo de vocês, se vocês estão começando a estudar 7 horas da manhã, ou se vocês estão começando a estudar 8 horas da manhã, mas faz de conta que você ficou 1 hora na frente do computador. Então, você pode fazer esse alongamento aqui, aí você sai, né? É bom a gente dar uma saidinha, dar uma descansada, tomar uma água. Você senta no chão, cruza as pernas, braço para um lado, conta até 10, braço estendido para o outro, conta até 10, faz umas 3 vezes. Então, você vai alongar tanto a região das costas quanto a região do pescoço. Tem essa segunda aqui também, que você vai estender os braços e segurar aqui, tanto para a direita, conta também até 10, para a esquerda. Essa daqui também, no final da aula de vocês, final do dia que vocês ficam, é bem legal fazer essa daqui. Para o pessoal que já faz, a gente que já faz funcional, a gente faz essas daqui, essa e essa aqui direto. Você senta em cima das suas pernas, estende os braços para frente, o máximo que você puder e coloca a cabeça entre os braços. Fica assim, conta até 10, depois você senta direitinho, depois você faz de novo. Relaxa e descansa essa região aqui, ó, que é muito bom. Essa daqui também, você vai deitar e abraçar as pernas. Se o seu colchão for um colchão que seja assim retinho, durinho, ortopédico, dá para fazer. Se for aquele muito mole, esse daí não dá para fazer no colchão não, tá? Já me perguntaram se a gente pode fazer no colchão. Tem essa daqui, que também é um relaxamento que a gente pode fazer. E esses relaxamentos aí, gente, pode fazer vocês, em casa, com a mãe de vocês, com o pai de vocês, o irmão, todo mundo pode fazer, todo mundo da família pode fazer esse tipo de relaxamento. E o legal desse daqui que eu coloquei, porque vocês estão vendo aqui, ela está com a garrafinha de água. Porque a gente às vezes se preocupa muito em vir, fazer, ficar aqui no computador, mas a gente não levanta para ir tomar água. Então, o que a gente faz? A gente traz a garrafinha de água para perto da gente. E sempre lembrar de tomar água, porque a gente tem sempre que manter o nosso corpo hidratado. Se a gente sente sede, é porque o nosso corpo está desidratado. E eu trouxe essas duas imagens aqui. Essas duas aqui, vocês estão vendo que elas estão sentadas, né? Ela está sentada em cima das próprias pernas, mas nós podemos fazer na cadeira. Então, é uma que nós vamos fazer agora. Todo mundo vai fazer o seguinte: vocês vão colocar quem está sentado em cadeira, ou não sei como é que vocês estão, ou no sofá,
geralmente na cadeira, né? Vocês vão colocar uma mão, as duas mãos em cima das pernas. Então, coloca aí as mãos. Tia Fernanda pode fazer também, que aí ela vai descansando, ela vai relaxando um pouquinho, que está muito tempo aí também no computador. Coloca as mãos em cima da perna. Você vai olhando aí, ó. Você vai virar a sua cabeça para um lado. Eduardo tá deitado. Deitado não dá para fazer, não. Então senta aí, Eduardo, para a gente fazer também, ó. Vira a cabeça para o lado, faz de conta que a sua orelha vai encostar lá no seu ombro. Aí depois devagarzinho você volta, respira, vira a cabeça para o outro lado. Viu? Parou. Cabeça para trás, aí você olha para cima, olha para o teto aí. Voltou. E você vai tentar encostar o seu queixo bem aqui no seu peito, ó. Cabeça para frente. Esses exercícios aí, gente, dá pra gente fazer assim, ó, sentado. Você tá assistindo a aula, você pode fazer o exercício. Esse daí, então, é tranquilíssimo. E relaxa, mexer o ombro também, para você não ficar muito tempo parado, né? E essas são, assim, as dicas que dá para a gente usar. Agora, vocês vão pegar a apostila de vocês. Por quê? Porque nós vamos lá na apostila, na página 12, lá nas lutas brasileiras. Então, pegaram aí? Dá um ok aí, gente, se pegaram, conseguiram pegar a apostila. Aí, beleza. Na página 12, eu já havia pedido para vocês lerem sobre as lutas brasileiras. E uma das lutas brasileiras que vem trazendo aqui é a capoeira. A capoeira, nós sabemos já a história da capoeira, que ela foi trazida pelos escravos, era um momento que eles não tinham, né, um momento de lazer. Então, o que eles faziam? À noite, eles se reuniam e falavam para os senhores de engenho que eles estavam dançando. Por quê? Eles usavam a dança e a música. E o canto também, porque eles cantavam. Então eles deixavam. Mas na verdade, o que eles estavam fazendo? Eles estavam treinando. Foi uma forma que eles usavam de treinar. Então a capoeira nossa, né, ela é uma mistura de arte marcial, é uma mistura de esporte, é uma mistura de cultura, é uma mistura de dança, é uma mistura de música. Tem gente que fala que luta capoeira, tem gente que fala que joga capoeira, tem gente que fala que dança capoeira. Então, muitas pessoas, quando a gente vai falar da capoeira, você vai ouvir esses termos, né? Ela é uma luta, vamos dizer, de defesa e de ataque, onde a gente só vai utilizar os pés e as mãos. Vocês vão observar que numa roda de capoeira aí, as pessoas estão sempre descalças, porque até hoje acontece isso, vai retratar a realidade daquela época, que eles não tinham calçado, e a vestimenta é sempre branca. Por quê? Vai lembrar a paz e a liberdade. Essa é a única arte marcial que utiliza a música, que utiliza o ritmo. Então, a capoeira ela tem esse diferencial e usa também os instrumentos, que aí nessa roda de capoeira aí vocês estão vendo, tem berimbau, né? E batem palma, cantam músicas e tudo mais. Quais são os benefícios que a pessoa apresenta quando faz a capoeira?
né? Um é que atende a todos os públicos e faixas etárias. Aí eu coloquei aí, ó, tem os jovens, os adultos e tem 2 crianças praticando aí também a capoeira. Libera o estresse, como toda atividade física, vai trabalhar o corpo também, como toda atividade física, promove uma flexibilidade, que você tem que ter velocidade também, vai definir o corpo. E uma coisa bem legal da capoeira é que ela vai estimular o respeito ao próximo. Tem alguém aí que participa ou conhece alguém que faz capoeira? Que pratica capoeira? Se tiver alguém, pode abrir o microfone para falar? Quem conhece? Alguém que pode falar, pode abrir o microfone para falar. Se conhece alguém que faz, ou se você já viu uma apresentação de capoeira. Alguém já viu uma apresentação de capoeira? Ninguém nunca viu do 7º ano? Quem já viu a apresentação de capoeira poderia falar como é que foi? Professora, Oi. uma vez eu fui numa colônia de férias e eu participei de uma aula de capoeira. E você gostou? Sim, é muito legal, mas eu não me identifiquei muito. A gente tem que fazer assim, a gente tem que conhecer, né? Para ver se a gente se identifica. Tem mais alguém que viu ou que participou igual a ela? E outra coisa que a gente pode ver também é que nós já vimos que os esportes têm algumas práticas que a mídia promove, então ela fica conhecida. A prática da capoeira, ela não é muito, né, promovida. A gente não vê, por exemplo, uma roda de capoeira na televisão. Não fica passando direto como passa futebol, como passa, né, o vôlei e tudo mais. Então, ela não é muito conhecida, são poucas as pessoas que conhecem. Então, da capoeira, nós vamos passar para uma outra prática também que não é muito conhecida, que veio na apostila, aí vocês vão pegar a apostila aí na página 13 e a página 14. Abrir aí, 13 e 14? Na página 13 e na página 14, vem falando sobre as lutas indígenas. Os povos indígenas, aqui no Brasil, eles têm jogos mundiais indígenas. E eles fazem o quê? Eles reúnem os povos indígenas brasileiros de todas as regiões. Assim como nós fazemos as nossas Olimpíadas, que esse ano, por exemplo, ia acontecer a Olimpíada e ela foi cancelada, eles têm os jogos deles. Na apostila de vocês, na página 14, vem trazendo aí alguns tipos de jogos. E daqueles que nós conhecemos é o cabo de força, que é esse aqui, ó. Só que nós não chamamos de cabo de força, apesar de ter vários nomes, nós chamamos de cabo de guerra. Então fica um grupo para um lado, um grupo para o outro, e quem conseguir levar essa marquinha aqui, passando do nível que eles colocam, consegue ganhar. Uma outra corrida. Aí o que eu fiz? Eu selecionei algumas atividades indígenas que nós assim não conhecemos muito. Por exemplo, a corrida com tora. Nós fazemos a nossa corrida com revezamento, que é um bastãozinho que vai caber na nossa mão. Né? Na escola a gente faz até com o nosso bastão é o cabinho de vassoura, mas de verdade ele é de um material sintético. Eles fazem a corrida com tora. Então, tem essa equipe aí, é uma equipe que escolhe uma árvore, corta a árvore, que é essa tora aqui. Tem uns que fazem desenhos, tem uns que fazem esculturas. Então, o que eles fazem? Eles delimitam um espaço, faz de conta que é um espaço estilo a nossa quadra da escola, fica um grupo e um deles sai correndo com essa tora aqui, todo o grupo correndo atrás.
Quando ele cansar, o outro vai e pega essa tora aqui. E eles assim vão correndo. Eles dão 2 voltas ao redor da quadra. Quem chegar primeiro, a equipe que chegar primeiro, ganha, vence a corrida. Ah, mas se a tora cair no chão? Se a tora cair no chão, eles têm que pegar, colocar no ombro de novo e continuar correndo. Então, é um trabalho de força, porque isso aí deve ser muito pesado. É um trabalho em equipe, né? É um trabalho de disciplina também, porque eles têm que estar todos sincronizados, porque senão eles não conseguem ganhar. Um outro jogo que eu trouxe também, incluindo aí as mulheres, né, gente? Porque os jogos indígenas, eles têm modalidades tanto feminina quanto masculina. É o futebol das mulheres, mas aí vocês estão observando que nada eles fazem na grama, eles fazem na terra, né? As mulheres. E tem um futebol aqui, que é esse aqui, que eu achei assim bem interessante, depois quem quiser pesquisar, que é um futebol de cabeça. Ao invés deles tocarem a bola com os pés, eles têm que tocar a bola com a cabeça. Olha só como que é. Deve ser uma coisa muito difícil, que eles devem ter que treinar muito e tem que fazer o gol. Então, ó, eu coloquei essa imagem aqui do índio aqui tocando a bola com a cabeça, a equipezinha aqui, ó, tocando a bola com a cabeça, e a bola ela é feita da seiva da mangabeira, que é uma árvore. Então a bola também ela não é grande, a gente vê que ela não é grande igual a nossa bola assim que a gente joga de futebol, de futsal, ela é pequena, mas é assim, eu achei assim bem diferente do que a gente vê, né? É uma atividade bem diferente. E eles têm também a prática da natação. Só que a natação deles acontece o seguinte, no rio, nós fazemos a natação na piscina. Ou também quando tem natação na praia, né? Tem triatlo, então eles fazem a natação na praia, mas a prova deles é sempre no rio. Agora vocês vão fazer o seguinte: no caderno de vocês, que eu pedi para vocês trazerem o caderno, eu pedi para que vocês comentassem sobre os vídeos. Na aula da semana passada, retrasada, eu passei os vídeos dos jogos indígenas e pedi para que vocês fizessem um comentário, né? Quem assistiu os vídeos, ou um vídeo, eu passei vários, né, de várias modalidades, poderia aí fazer um comentário sobre os jogos indígenas? Abra o microfone para fazer o comentário. Quem assistiu? Ou ninguém assistiu, gente? Ninguém assistiu, não? Quem escreveu poderia ler ou falar sobre o que viu dos vídeos? Oi, professora. Ei, fala. Então, eu não comentei, eu falei sobre as regras, eu comentei Aham. as regras e é feito. Então fala aí, o que você escreveu no caderno? Você pode falar para nós? O arco e flecha, ele Ah, serve para figura e a pressão. O jogador tem direito a 3 tiros, ele fica a uhum. 30 metros do tirador e o arco é feito da árvore. Ah, muito bom. Tem mais alguém, gente? Obrigada, hein, por você ter colaborado aí conosco. Tem mais alguém, gente, para falar? Os jogos indígenas, eles, né, assim como a capoeira, eles não aparecem na mídia. A gente, a gente
não vê falando de jogos indígenas. Então, não é todo mundo, né, que conhece. Só algumas pessoas. A gente só conhece quando a gente vai assim, pesquisando, falando, né, sobre tudo isso. Agora, nós não vimos também, nós vamos ver agora, aliás, nós vamos lá para a apostila. Enquanto eu vou desconectar aqui, vocês vão pegar a apostila de vocês lá na página 4 e página 5. Peraí. Página 4 e página 5, vocês na apostila. Tá vendo aí, Rafa? Eita, Patrícia. Oi. Tá aparecendo para mim os slides. Você minimizou. Ah, meu Deus. Peraí. Você quer tirar agora? Oi? Você quer tirar o slide e voltar para sua Quero. tela? Você Pode tira? fechar o slide. Fecha aí você. Pode fechar no Peraí. Peraí, hein, gente. Tudo bem. Por isso que precisa da... Aí. Parar de... Isso aí. Muito bem. Deu qual? Saiu o slide? Sim, agora a gente está te vendo. Agora, então, nós vamos compartilhar a apostila. Peraí que vai abrir. Aí, deu certo aí, gente? Deu certo agora? Sim, tudo certo. Aí, então, ó, nós vimos essa parte aqui. Agora, quem tem caneta marca-texto, pode utilizar agora, tá? Que agora eu vou seguir a apostila aqui. Depois a gente vai voltar para o slide, que é a atividade que vocês vão fazer para casa, vai precisar do slide. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento físico. Então, vocês vão grifar aí na apostila o que significa o crescimento. O crescimento ele vai corresponder ao tamanho do nosso corpo inteiro ou de partes específicas do corpo. E ele vai estar sempre relacionado ao tempo. Então, nessa parte aqui de crescimento, você vai destacar com sua caneta marca-texto processos, alterações, essas palavras aí, ó, dimensões e tamanho, corpo inteiro ou parte específica, e também a palavra tempo. Já o desenvolvimento, ele vai estar relacionado às modificações que vão ocorrer nos órgãos e nos sistemas, bem como a sua função. Com o nosso crescimento, o nosso corpo ele vai se desenvolvendo. Isso é a ordem, né, natural das coisas. Então, seguindo a apostila aí, vem falando que o nosso desenvolvimento, ele vai ser influenciado pela genética, que você vai grifar essa palavrinha. Você também vai grifar, deixa eu olhar na minha aqui que tá melhor. Pela genética, as experiências que você vai vivendo, tanto experiências emocionais relacionadas à nossa afetividade, às nossas emoções, as nossas experiências sociais, daquilo que nós convivemos, né, no nosso meio, aquilo que nós aprendemos, a nossa convivência no geral, e o cognitivo. O cognitivo vai estar relacionado aos nossos pensamentos, à nossa linguagem, à nossa memória, ao nosso raciocínio, ao nosso desenvolvimento intelectual, aquilo que como nós aprendemos. Então, vocês vão grifar essas palavrinhas aí. Já nesse parágrafo aqui, ó,
vem falando que os fatores sociais, eles são essenciais para o desenvolvimento. Por quê? Porque aquilo que a gente vai fazer no nosso dia a dia, o contato que a gente vai ter com as pessoas, seja da nossa família e de outras, né, nossos colegas, nossos amigos, o contato que nós temos do lado de fora, ele também vai nos ajudar. E para que o seu desenvolvimento do corpo aconteça, nós temos aqui um testezinho chamado, ele tem um nome meio estranho, meio grande, mas se a gente dividir, dá para a gente falar certinho, ó, teste antropométrico. O que vai ser esse teste? Está explicando aqui embaixo, ó. São testes, porque são técnicas que nós vamos utilizar para medir as nossas partes do nosso corpo. Então, grifa aí pra gente, para vocês aí. Técnicas para medir as dimensões corporais. Lembra que eu falei com vocês que quem tivesse a fita métrica, ó, a fita métrica pode ser usada. Tem gente que, eu não tenho fita métrica. Mas eu tenho aquela trena, é porque a minha tá lá na escola, lá no armário da escola. Aquela trena de pedreiro, que o pedreiro usa, pode ser aquela também. Depois vocês vão ver para que a gente vai usar. Aí, aqui vem falando sobre as medidas antropométricas. Então, você vai pegar o seu caderno. Agora, nós vamos fazer por partes. Uma parte a gente vai fazer aqui na aula e uma parte vai como tarefa de casa. Eu vou explicar, tem essa explicação aqui, gente, depois tem os slides para a gente ver certinho, para vocês não terem dúvidas de como fazer. Por quê? Tem a atividade que nós vamos fazer aqui, vocês vão conseguir fazer sozinhos. Mas a atividade que vai para casa, vocês vão precisar de ajuda. Ou ajuda da mãe, ajuda do pai, ajuda do irmão, ajuda de alguém aí, porque você não vai conseguir fazer sozinho. Então, você vai escrever no seu caderno aí, medidas antropométricas. Quem não está com seu caderno, faz na folha avulsa. Coloca a data de hoje, porque depois no retorno eu vou estar avistando tudo. Depois que tiver escrito, quem já escreveu, dá um ok aí para mim continuar. Isso, é igual está escrito na apostila. Beleza. Esté já falou que já escreveu. Então, aí agora no seu caderno, você vai escrever idade. Escreve aí, idade e dá 2 pontinhos. Você não vai precisar falar aqui agora a sua idade, né? Então, eu vou fazer comigo. Você vai colocar em tempo e em meses a sua idade. Então, eu, por exemplo, né, gente, vou fazer 30 anos no mês de julho. Então, eu vou colocar que eu tenho. Estou dando o meu exemplo, vocês vão colocar o de vocês aí. E vocês têm que ver o mês do nascimento de vocês. Então, o meu é em julho, certo? Então, eu vou fazer 30. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 30. Aliás, eu vou fazer 31, né? Eu tenho 30. Então, eu vou colocar a idade. 30 anos. 30 anos e quantos meses? De julho até maio, dá quantos meses? Vamos contar. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, eu tenho 30 anos e 10 meses. Faz de conta que você tem 12 anos. Vou dar um exemplo aqui de alguém que fez aniversário ontem. Então, eu fiz 12 anos. Hoje eu vou ter meses? Não, 12 anos e um dia. Então, vocês vão completar aí. Completa aí o de vocês. E esse daí não precisa de abrir o microfone para falar não, que tem gente que não gosta de falar a idade não.
E aí, tia Fernanda, qual vai ser a sua idade? Eu vou fazer 31. Fala aí a sua. Ei, tia Patrícia. Ah. 30 é uma boa idade. Vou fazer 31 também. Aí, tia Fernanda também, ó. A gente não tem vergonha de falar que a gente vai fazer. A gente trabalha quase ao mesmo tempo lá, né, amiga? Não, Começou nós vamos fazer. Vocês acreditaram, né, gente? Que nós vamos fazer 31 aí, ó. Eu tenho 30. Então, quem já conseguiu fazer essa parte da idade aí, gente, dá um ok, porque é só você calcular. Ó, estão falando aqui que eu estou expondo os amiguinhos, hein, Fernanda? Não, tia Fernanda é tranquilo. Tia Fernanda tem a mesma idade que eu. Então, vamos lá. Nós vamos agora escreve aí no caderno, massa corporal. Nossa massa corporal é o nosso peso. Aí nós vamos ter um pequeno, probleminha. Por quê? Tem algumas pessoas que têm a balança em casa. Então, essas pessoas, elas podem se pesar. Tem outras pessoas que não têm a balança em casa. Ah, mas eu sei do meu peso antes da pandemia. Então, eu vou colocar o meu peso antes da pandemia. Quando nós voltarmos, que nós pudermos, sair com as normas tudo certinho, eu vou me pesar de novo. Porque aí eu vou ver como que ficou estipulado o meu peso nesse tempo que eu fiquei em casa. Nossa, tem gente falando que está com 10 quilos a menos. Muito bom, hein? 10 quilos a menos tá bom, hein? Porque eu ganhei uns quilinhos a mais, né? Emagrecendo aí, Eduardo, hein? Nossa. Então, esse aí, se você sabe o seu peso, você coloca. Se você não sabe, aí você deixa em branco. Apesar de que, para a próxima aula da semana que vem, a gente vai usar o peso. Então, você vai fazer com o peso que você sabe. Tá bom, gente? Aí, a envergadura, que vai ser a distância máxima entre os dois braços. Da envergadura para baixo aqui, a gente vai precisar de ajuda e da fita métrica, que depois eu vou mostrar os slides. Então, ó, a envergadura é a distância máxima entre os dois braços. É o comprimento dos membros inferiores, é a medida das pernas, que vai da planta dos pés até a cabeça do fêmur. A altura, que é a distância entre o vértice da planta do pé até a parte de cima da cabeça, que é essa daí que a médica está medindo. Menino, quando a gente vai no pediatra, levar os meninos no pediatra, eu até pesquisei aqui para os adolescentes, que são vocês, não é pediatra, é ebiatra que vocês vão. É um médico que ele é pediatra, mas ele tem especialização aí em atender adolescente. E a altura total, que vai ser você ficar em pé e estender o seu braço direito. Então, eu vou estar mostrando agora. Aí aqui vem falando que a gente precisa valorizar, ó, é preciso valorizar as pessoas, cada uma na sua experiência, e respeitar os seus valores, porque nós não somos iguais. Então, nós vamos fazer agora, vamos ver se tia Fernanda aqui, hein? Tia Fernanda, assessorando. Oi, tia Patrícia. Eu pode vou no falar. X? Vai no X, exatamente. Aí, fui no X. Isso, muito bem. Aí você fecha a internet ou minimiza, né? Pode minimizar clicando naquele pontinho lá em cima, perto do X, no tracinho. E vou lá. Peraí. Parar Aí você aqui, vai. que eu não vou usar mais aqui não. Ah, tá. Agora nós vamos aqui. Eu vou encerrar, agora a gente está encerrando, tá, gente? A gente está encerrando agora com o slide. Aqui, ó. Deixa eu botar no F5, que a gente vê. Ah, meu Deus. Deixa eu passar tudo aí, gente.
Eu não tenho a técnica da tia Fernanda. Aí eu trouxe aqui, ó, o desenvolvimento físico para explicar pra gente como que vocês vão medir. Lembra que eu falei que vocês vão precisar da fita? Ó, a envergadura. Vocês vão continuar escrevendo aí depois no caderno de vocês. A envergadura, o comprimento dos membros inferiores, a altura e a altura total. A envergadura, você vai pedir ajuda a alguém, vai pegar a fita métrica ou a trena, aquela de pedreiro, e vai encostar na parede com os dois pés juntinhos, calcanhar juntinho, encostadinho na parede, abrir os braços, ó, abre os braços, a gente fala que é em forma de cruz, tá vendo? Abriu? E você vai medir, ó, da pontinha do dedo até a outra pontinha do dedo. É a sua envergadura. Mediu? Coloca lá no seu caderno. Isso daí a gente faz para dever de casa, porque se a gente for fazer agora vai demorar muito. Aí eu trouxe para vocês o meu colega Godofredo, ó. Godofredo, ele tem a coluna dele, olha só que chiquérrima. Ele é retinho, olha que retíssimo, pessoa reta. E aqui, Godofredo vai estar ensinando pra gente, mostrando pra gente como medir os membros inferiores. Ó, nós temos os membros superiores, tronco, cabeça, os membros inferiores. Para a gente medir os membros inferiores, lembra lá que nós lemos que nós temos que encostar na cabeça do fêmur? Então, você que está sentado ou deitado, vai procurar assim, ó, coloca a mão na sua barriga aí, no lugar que a gente chama de bacia, e você vai ver que começa a parte aqui, ó, do nosso fêmur. Então, ó, você vai medir daqui até lá embaixo na planta do pé. Essa é a medida dos membros inferiores. Porém, Godofredo tem um colega aqui que vocês estão vendo que ele está todo torto, coitado. Lembra lá dos desvios de coluna? Da má postura? Pois é. A coluna dele, ó, a coluna dele está toda torta, toda torta. Vocês vão ver que tem um desnível aqui, ó, no ombro dele. O ombro dele, ele tá desnivelado, tá pendendo para um lado. Aqui o quadril dele, olha só como é que tá. Caído para o lado, também tá desnivelado. E se vocês observarem, ele tem uma perna até maior que a outra, ó. Uma perna, ó, tá maior que a outra. Essa é uma dos problemas que causam a má postura. Por isso que eu comecei falando com vocês da má postura, né? E por quê? Porque a gente já vinha trazendo sobre o desenvolvimento físico. A gente tem que ter uma boa postura. Por quê? Não é só por causa da estética, para você ser, né, bonito, andar igual modelo. Não, porque traz prejuízo para a sua saúde também, muito prejuízo. Uma pessoa dessa, por exemplo, na hora que for dormir, deve sentir muita dor. Vocês já ouviram falar das pessoas que têm hérnia de disco, bico de papagaio, sentem as mãos dormente, tem muita dor de cabeça. Por quê? Tem problemas de desvio de postura, de coluna. E para a gente encerrar, nós temos medir a altura nossa normal, que também você tem que pedir a alguém. Aqui, como a pessoa era maior, o que que ela fez? Subiu numa banqueta, num banquinho. Aí vocês veem como é que vocês vão fazer. Dois pés juntinhos, ó, pé juntinho, calcanhar próximo à parede. Mediu aqui. Mede aí. O legal da gente fazer isso aqui, é bom a gente fazer no começo do ano, depois medir de novo no meio do ano e depois medir no final do ano. Porque aí você tem uma média de quanto você cresceu no decorrer do ano, tantos centímetros. Outra coisa interessante para a gente saber na hora que a gente vai medir é, se você fizer uma medição pela manhã, faz o alongamento lá e faz a medição pela manhã,
você vai medir com centímetros. 1,69 centímetros. Se você fizer essa medição à noite, você vai ver que você diminuiu um pouquinho. Mas não é que você diminuiu, é que com o passar do dia, a sua coluna, ela tem as vértebras, entre as vértebras tem os discos, então eles vão se achatando. Então é como se a gente vai mesmo diminuindo. Por isso que a grande importância da gente andar com a postura certa e fazer a questão dos alongamentos. Aqui ela está pesando, porque aqui dispõe da balança, né? Vai pesar quem tem a balança. E aqui está mostrando na imagem que vocês vão fazer, que também precisa de ajuda, como eu falei, a altura total. O pé vai estar, ó, próximo à parede, mesma coisa, o pé próximo à parede, porém você vai levantar seu braço direito e aqui em cima, na pontinha dos dedos, para muitos aí vai precisar também de uma banquetinha. Na pontinha dos dedos, você vai medir e anotar no seu caderno. Tranquilo? Então, essa é a nossa atividade para casa dessa semana. Então, começa lá em envergadura, comprimento dos membros inferiores, a altura total e a altura. Alguma dúvida sobre a tarefa, gente? Fazer no caderno. Tem alguém que ficou com dúvida? Não? Tem alguém aí que consegue? Tem alguém que tem balança em casa? Vamos perguntar assim. Não é para você falar seu peso não, tá, gente? Não é para você falar seu peso não, é só para você falar se tem... então, ó, Nicole dá para... Nicole dá para colocar o peso dela aí, ó. Porque a gente não pode sair para pesar. Mas quem tem a balança em casa, pode fazer o seguinte, pode pesar, né? E marcar aí. Quem não tem, faz com peso que lembra que tinha, vê com a mãe aí se lembra o peso que tinha. E depois a gente vê, tá bom? Então, essa atividade aí. Semana que vem, a gente, olhando, vira a apostila aí. Página 6. Na página 6, eu já até conversei com a professora Marilza, nós vamos fazer o índice de massa corporal. Só que esse daí você só pode fazer se você tiver a sua altura. A sua altura você vai ter agora, porque você vai medir. E o seu peso. Só que nós vamos calcular com o peso que você tem. Não precisa de ser o seu peso de hoje. Quem tem a balança vai usar o peso atual. Quem não tem, vai calcular. E ela falou que dá para fazer porque ela já trabalhou essa parte aqui com vocês. Tá bom? Então, assim a gente encerra. A gente encerra a nossa aula de hoje. Tem até botei aqui, ó, para vocês. Para o pessoal que tá meio... Não vou falar desanimado não, né? Tá meio cansado de ficar em casa. Tá meio cansado de ficar em casa. Um beijão no coração para vocês. Eu tô aguardando pra gente voltar todo mundo junto para a escola, tá bom? Obrigada, tia Fernanda, que ficou aí com a gente, permaneceu com a gente. Fica com Deus e um abração. Um beijo no coração de todos. Valeu.